Oiê! Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês estão vendo isso. Mas, pois bem, vou aqui compartilhar é, pensamentos que permeiam minha mente e que para mim são obviedades, mas que percebo que fogem ao senso comum. Então, venho por meio deste compartilhar, porque talvez faça sentido numa maneira mais profunda para quem queira e para quem esteja aberto e para quem tenha ouvidos para ouvir e realmente entender o que quero dizer. Mas vamos lá. O início de tudo, básico, para gente entender a vida, quem somos, enfim, eu digo que isso é autoconhecimento raiz, tá? Chegar lá no fundo e saber quem realmente somos. Você sabe de que você é feito, quem você é, né? São camadas e escalas até chegarmos em quem somos em superficialidade, né? O superficial, o físico, ele é nítido, né? Mas o profundo, às vezes, ele fica obscurecido ali e às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? De entender as coisas como funcionam como um todo. Pois bem, nós, seres, isso aqui, em raiz, somos elementos, tá? Os 4 elementos. Cada elemento tem uma analogia a um sentimento, né? Sendo o fogo o movimento, a água o sentimento, e somos 70% água, né? O ar o pensamento e a terra a matéria, né? E a ordem é ar, fogo, água e terra. Sendo terra mais denso, a água mais ou menos, você pode ver que a água está sempre nessa direção, né? Enquanto o fogo ele está sempre nessa. Acende um fósforo aqui, ele vai sempre para cima. A água, quando você larga ela, ela vai sempre deitar, né? Então, assim, tem direções, né? Aí vem o fogo, aí vem o ar. O ar, ele é consciência, né? Inclusive a água, ela é um conjunto de 2 ares, né? É o H2O, é hidrogênio e oxigênio, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? Então, assim, o ar é aquela camada, o elemento em forma de consciência, onde ele não tem uma forma ainda definida, né? Você não pega o ar, você não vê o ar, você não, né? Você tá respirando aí agora e você não tá vendo, né? Você não enxerga. Então ele é invisível, né? Mas podemos sentir, né? Então assim, no ar a gente tem consciência, tá? No fogo a gente tem movimento, temperatura, né? E assim, na água a gente tem o sentimento e na terra a gente tem matéria, né? Expressão, né? É o físico. Então, numa ponta que a terra a gente tem o físico, na outra ponta que a gente tem o espírito. O espírito, né? Que é, vamos lá, princípio da polaridade. Tudo se manifesta aqui em polos. Eu estou falando de princípios herméticos. Quem não sabe de princípios herméticos, aqui vou deixar aqui uma, né? Pra você entender, é básico, né? Embora eu saiba que não seja para todo mundo. Mas enfim, tudo se manifesta em polos, tudo tem seu polo oposto. Então, assim, o polo oposto da matéria é o espírito, né? Então, assim, os opostos, eles se atraem, eles estão presos um no outro, teu espírito está preso na tua matéria, eles se tocam levemente, né? Mas eles não se estranham, eles não gostam do outro, assim como o calor e o frio. Você não sabe quando é calor, quando é frio, é uma percepção, né? Uma percepção do quê? Da sua consciência, onde ela tá. Então, como você transita aqui, né, do espírito para a matéria? Uma questão de consciência. Tem pessoas que têm consciência mais materialista, tem pessoas que têm consciências mais espiritualistas. E assim, cada um. Normalmente, quem é na visão mais materialista questiona os espiritualistas, e os espiritualistas estão aqui desse lado questionando quem é muito materialista, né? Porque Deus é o quê? Deus é o caminho do meio, né? Então, a gente precisa de um equilíbrio, né? Ele nem você, né? Somos nós. Todos podemos existir, precisamos existir. Porém, há de se haver um equilíbrio entre os dois. Enfim, trabalho isso em mim. Então, assim, somos elementos, né? Básico de tudo. Elementos, somos elementos. E, enfim, nosso corpo é formado basicamente por 7 elementos, mas eu acho que aí a gente vai um pouco mais aí a fundo, tem muita coisa. Mas basicamente somos seres eletromagnéticos sencientes. Isso é o que somos em raiz, tá? Eletromagnéticos, o que somos em raiz? Energia,
estamos dando e recebendo energia o tempo inteiro, né? Sendo o nosso corpo 70% formado pela água, a água ela é um condutor energético de polaridade negativa, sendo o negativo o receptivo, não tem nada a ver com ser ruim, tá? E sendo o positivo o ativo, né? Vamos lá, polaridades, né? Isso é também aí, vamos lá, princípios herméticos, princípio do gênero feminino e masculino, né? A água ela é feminina, né? Enquanto que o fogo ele é masculino. Eu não falo de mulher e de homem, tô falando de energia, né? Tô falando sobre... E tudo se manifesta por gêneros, né? Então, vamos lá. Elétrons e prótons, né? O próton, ele é masculino, o elétron, ele é feminino. O elétron, ele é mais leve, o próton, ele é mais denso, né? Então, assim é, né? Então, cada um é análogo ao que é algum elemento. Então, assim, raiz ali... Para entender, somos assim, elementos, né? Por exemplo, aquele cachorro ali agora que latiu, ele está num elemento mais fogo, né? Ele está mais ativo, o fogo é quente, o que é o calor? É a agitação das moléculas. A agitação das moléculas, se for muito exacerbada, causa estranhamentos, brigas, né? Um corpo parado com outro corpo parado, eles não brigam. Duas pessoas calmas meditando, elas não estão brigando, é impossível, né? Não tem essa agitação, esse calor, né, de moléculas. Tanto que a pessoa, quando fica com raiva, ela fica quente, né, ela libera mais moléculas, é um excesso de movimento. Então precisa de um equilíbrio. Você dá para um copo d'água, né, para ela relaxar, realmente funciona. Isso como você controla uma energia muito forte com o polo oposto, né? O polo oposto do fogo é a água e o polo oposto da terra é o ar, né? Então você precisa de um equilíbrio ali. Muito fogo, toma um pouquinho d'água, né? E vamos, se a gente for para termodinâmica, né? É sempre o calor que perde, né? É sempre o calor que doa, né? A água vai chegar aqui, quando ela chegar, ela é magnética, o calor vai ceder aqui, né? Essa água recebe, porque a água ela é magnética, o calor ele é elétrico. O elétrico dá, né? O magnético recebe. Então, assim, somos sencientes. Se somos sencientes, quer dizer que temos ciência pelo sentir. Por quê? Porque somos majoritariamente água. A água é o sentimento, né? Então, assim, somos água, somos sentimento. Então, quando inventam e dizem que sentir é errado, que você não deve sentir, estão aniquilando o seu poder, né? O nosso poder máximo, ele está no nosso sentir. Né? A gente pode entrar em intuição, a gente pode entrar em ter noção do que somos, do que gostamos e do que queremos, enfim, é muito amplo o nosso sentir, né? Tá? Mas assim, vamos explicar mais. Esse sentir, por onde sentimos? Nós temos 5 sensores, temos 5 sentidos. Sentir é por onde sentimos, né? Sentimos cheiro, sentimos o gosto, sentimos o que vemos, sentimos o que ouvimos e sentimos o que nos toca, né? Então, eu acho que aqui o que a gente mais usa, né, o nosso primeiro sentido é a visão. Tanto que a gente julga muito mais as coisas pelo que a gente vê. Talvez por estarmos numa polaridade mais de matéria. A matéria, ela se expressa, ela é visível, enquanto o espírito, ele é invisível. Então, como somos mais materialistas, estamos no mundo capitalista do jeito que estamos, olhamos muito para o outro, usamos muito mais a visão, né? Então, pois bem, e aqui a gente tem polaridades positivas e negativas, né? Femininas e masculinas, enfim. Mais pareado no que ouvimos, no cheiro que sentimos, no gosto, ou no que até falamos, né? No que vemos ou que nos toca, é o que permeia, é o que baseia o nosso sentir. Tudo isso é sintetizado e transformado aí dentro em emoções, buscando o grande complexo que somos, enfim, aí entra ali traumas, bloqueios, enfim, bases de como somos feitos, né? De como viemos, ou de como nos formamos ali, nos moldamos na nossa primeira infância. E aí dali vamos vivendo, às vezes repetindo, e às vezes curando e trabalhando as questões. E assim, é importante a gente dizer que existem leis na natureza, né? A proteção é uma lei, é uma delas, né? Quando alguém vai jogar alguma coisa em você, você vai se proteger na hora, né? Você vai cair, automaticamente você faz isso. Então, isso acontece num plano físico, isso acontece também num plano mental,
né? Então, quando a gente tem um trauma, o que acontece? A gente cria uma casca ali. Quando algo que nos incomoda, a gente cria uma casca, um bloqueio, uma proteção para aquilo não, pra gente não sentir mais daquilo. E acaba que a gente, se bloqueando de sentir aquilo, a gente não trabalha. Então, disso daí a gente vê daí a importância da gente fazer terapia, buscar a nossa mente, buscar os nossos bloqueios, sei lá, um Theta Healing, buscar as nossas crenças limitantes, porque elas realmente limitam a gente. Porque nós fazemos isso, criamos casca para proteger, né? Assim é na natureza, né? Você pega uma fruta, você vê, você abre uma mão, a semente está dentro, né? Então ela está protegendo o quê? A sobrevivência da espécie, que também são leis, também é uma lei, né? Tanto que o nosso animal aí, a gente tem os dois sentidos, o masculino e o feminino. O masculino é procriar, fazer, né? E o feminino é garantir a sobrevivência, o cuidar, né? Então, isso é lei, tá? É masculino e feminino, não quero dizer sobre homens e mulheres, tá? Isso é uma coisa mais superficial, né? Enfim, então é importante entendermos quem somos, então assim, pelos nossos sentidos. Então, a pergunta que eu te faço é: se alimenta bem os seus sentidos? Você tá vendo coisa boa ou você vê notícia de tragédia na televisão? Tá vendo notícia de tragédia na televisão? Isso vai te gerar medo, vai te gerar prisão, vai te gerar bloqueio. Você tem medo que aquilo acontecer com você, você tá preso aqui, né, na sua matéria, você não quer perder, tem um ego ali, você cria um medo que nem é teu, mas tu absorve. E assim funciona o sistema de controle, tá? Você tá se alimentando de coisas que te fazem bem ou que te fazem mal, que você come? Né, os alimentos, eles te fazem bem ou mal? Aí você responde, né? Tá escutando coisa boa, tá escutando coisa ruim, né? Nossa qualidade de músicas, vamos lá. Elas não são boas, eu danço TikTok, tá? Não vou julgar, não. Mas é uma coisa assim, sem muito conteúdo profundo, né? Vamos dizer assim. Atualmente as músicas que tocam mais. Então, é música para mexer, né? Para balançar o corpo físico, não é música para alimentar a mente, né? A alma, a consciência. Então, tem que ter um pouquinho de cada coisa. Ou, assim, você tá fazendo leituras boas, né? Você está em um ambiente com cheiros agradáveis, né? Enfim, ou não. E às vezes os cheiros, eles não são perceptíveis, a energia lá tem cheiro, né? Então, enfim, é importante que estejamos em ambientes arrumados, é importante que estejamos em ambientes limpos, né? Porque isso vai alimentar a nossa energia, o nosso campo energético, né? Porque absorvemos muito dos ambientes e de tudo que vemos, né? Porque sentimos e somos majoritariamente água. E daí aquilo ali vai criar a nossa camada e a gente vai repelir aquilo, né? Mesmo porque dentro da física, né, do eletromagnetismo, você estudar aí segundo a lei da termodinâmica, enfim, dá uma olhadinha aí em física, você vai ver, a gente vai ver que trocamos energia o tempo inteiro. Só existe vida onde existe troca. Ah, não, eu não troco com ninguém, tô em casa sozinha. Tá, você tá no celular agora vendo isso, que alguém fez, né, você trocou. A gente está interconectado com o outro, a gente é dependente do outro, sim, somos, tá? Então, assim, a sensação de liberdade, ela é falsa, né? A gente está sempre dependendo, a gente sempre vai depender do outro. Então, assim, até essa mesa aqui, eu tô trocando com essa mesa, alguém criou essa mesa, que é a consciência de alguém materializada, né? Entende? A consciência vem, ela passa por um plano de movimento, fogo, depois ela passa de um sentimento, ela precisa ter um sentido, isso aqui precisa ajudar alguém, precisa de uma inteligência, né? E precisa ser útil, né? Tudo que é criado e tudo que foi criado acredito eu que é uma expressão divina, material ou imaterial. Ele tem um propósito, tem um sentido, tem uma função, tá? E foi criado com uma intenção inteligente de ajudar ou de, enfim, de elevar-nos, tudo, qualquer coisa que você olhe, um mouse, é para colocar a mão aqui, uma colher é melhor para comer, um celular, enfim. Claro que tem coisas que são projetadas para uma função e acaba que usamos para outras. Mas assim é a vida e tudo depende dos olhos e da energia que estamos colocando ali e onde a gente se conecta com aquilo, né? Mas, pois bem,
E somos eletromagnéticos, como eu estava dizendo, segundo a lei da termodinâmica. Enfim, explica basicamente como funciona essa troca energética, né? E só existe vida onde existe troca, né? E onde existe movimento. Um corpo frio, ele é um corpo morto, né? Um corpo morto, ele não mexe, né? Então estamos sempre nos movimentando o tempo inteiro. Não, eu tô parada aqui agora. Você está respirando, o movimento está acontecendo, a planeta está rodando. Por mais parado que estejamos, estamos nos movimentando sempre, não existe um parar, né? Então essa importância, o que? Vamos conectar aí do exercício físico, da gente se movimentar, e da gente se movimentar em prol do que gostamos, cientes do que sentimos que é bom pra gente, né? Então precisamos, em autoconhecimento profundo, entender o que sentimos, o que gostamos, o que queremos, o que falamos, se isso está adequado, e nos movimentar dessa maneira. Porque aí nosso padrão vibracional, porque tudo que só existe vida onde existe movimento, existe vibração. É um coração batendo, né? Ele está vibrando, né? Então, se só existe vida onde existe movimento, precisamos nos movimentar de forma coesa com o nosso sentir, unindo as duas coisas, o eletromagnetismo, que somos eletromagnéticos, você tá aqui do coração, tá emitindo raios, coisas elétricas, o seu cérebro, ele tem a neuroplasticidade, né, ele tem impulsos elétricos, ele se manifesta e a fonte de energia dele é elétrica, então ele é a centelha, é a consciência, né? E de pronto o coração ele é mais magnético, se sente, o outro a gente, né? Embora também tenha os impulsos elétricos, ele precisa subir e descer. Enfim, mas pois bem, os neurônios funcionam de maneira elétrica, né? Então aí você vê energia estática, por exemplo, sei lá, se você bota aí sei lá, os seus pelos quando eles ficam pro alto, quando a gente coloca, sei lá, na frente de um computador que acabou de ligar, uma televisão, né? Aquela energia que estava parada, ela gera uma atração, que nem um imã, enfim. E é isso, e realmente os opostos se atraem, porque o que a gente olha no outro, na verdade está na gente, tá? O que a gente vê no outro é uma projeção nossa. Raros são os seres que conseguem realmente enxergar a profundidade do outro, você precisa não ter julgamento. A maioria das vezes, se a gente está no automático, a gente está olhando o outro como um reflexo nosso. Somos água, reflexos, sempre. Olha para uma água, aí você vai ver, a ti verás. Então, se você olha no outro, se algo te incomoda no outro, são dois impulsos que existem, atração e repulsão, tá? Ou você gosta do outro porque ele te representa, ele é mais de você, ou você não gosta do outro porque ele não te representa, tá? E isso é o ego querendo existir, continuar existindo, né? Então, e por outro modo também, ou você olha pro outro e você tem uma repulsão porque ele é mais de você, de alguma forma ele anula o seu existir, você fala, não gosto daquela pessoa. Na verdade, você é muito parecida, né? Então, seu ego fala, eu não quero, já existi que eu, ele nem canta tão bem, eu canto melhor. Ele nem cozinha tão bem, eu cozinho melhor. E a gente começa a botar o outro pra baixo, pra ver se a gente aparece, né? Acontece muito também. Enfim, e esses impulsos estão agindo, atração e repulsão, as células estão fazendo isso o tempo inteiro. É um ímã, é energia, é o eletromagnetismo, tá? E tudo tem energia. Tudo tem energia, já explicou Einstein, né? Tudo é formado por, se olhar o profundo de tudo, a gente aqui é um aglomerado de átomos, né? Partículas e quarks, né? Partículas quânticas ali, né? Isso é cientificamente explicado, né? Não é místico. Embora eu seja uma pessoa mística, toda a minha fé e tudo que eu acredito, ele é bem racionalizado. Então, tem uma explicação física, química, pra tudo, né? E, assim, basicamente, é bioquímica com física o que somos, tá? Na química, a gente explica as emoções, né? Vamos lá, dopamina, endorfina e como isso reage no nosso corpo. Bio, que é a nossa vida, a gente vem aí as simbioses, bactérias de que somos formados dentro. E física é o nosso físico, o nosso movimento. Todas as leis da física são aplicadas na nossa vida e eu consigo ver isso muito claramente, tá? E aplico, uso isso dentro da minha vida e realmente funciona, tudo bem calculado,
né? Mas enfim, acho que são muitos assuntos, meu cérebro ele vai embora, tem uma neuroplasticidade alta que conecta um assunto de uma ponta até a outra, que para muitos não tem conexão, para mim você tá muito bem conectado, é óbvio, né? Assim como, por exemplo, meu autoconhecimento foi baseado em física, né? Leis da física. Entendi ali as leis e falei, se já tem uma lei, se já tem aquilo dali, eu sou um físico, isso ali funciona pra mim. E comecei a analisar as leis e realmente funciona. Mas para outros vídeos compartilho mais, né? Mas basicamente é isso que eu queria deixar aqui, dizer, explicar. É que somos seres eletromagnéticos e sencientes. Então, entendam que o ambiente que vamos, com quem trocamos, onde estamos, o lugar que frequentamos, onde trabalhamos, o que comemos, o que ouvimos, o que sentimos, tudo interfere no nosso campo energético e isso tudo vai interferir no nosso sentir. Se estamos bem ou se estamos mal, se estamos ansiosos, depressivos ou se estamos felizes, alegres, né? Então, já disse Jesus Cristo, vigia-te, né? Vigiai e orai, né? Então é preciso vigiar a sua mente e tudo que desce pro corpo, né? É preciso a gente estar se mapeando e assim, se perceba como o seu corpo reage em certos lugares. Você quer estar ali? Você gosta daquilo? Você realmente está... Ou você está só no modo automático, vivendo e fazendo o que a maioria faz? A maioria está assim, né? Então o que precisamos fazer? Nos conhecermos, entendermos quem somos, o que gostamos, o que queremos fazer e agir mais coesos, né? E até trabalhar com coisas. Mas eu não posso deixar o meu trabalho. Tudo bem, é porque o sistema ele foi feito para não dar tempo pra gente pensar mesmo. A pessoa pega um ônibus 2 horas para ir, mais o trabalho, quando volta ainda tem que fazer comida, tu ainda tem que comer bem, tu tem que fazer academia, tu tem que não só cuidar do filho, não tem tempo, né? Mas o sistema foi feito para isso mesmo, para não dar tempo de pensar, a gente só agir no material e sermos comandados, tá? Então, o que eu digo aqui hoje? Por acaso, se você veio parar aqui nesse vídeo, tá aqui até agora, observa-te, sabe? E percebe como você se sente no final do seu dia, se você tá cansado, mas ao mesmo tempo tá energizado, ou você só tá querendo que aquilo acabe logo, né? Então, assim, é preciso mudar, e a mudança ela precisa ser gradual, né? De uma hora para outra, é preciso ser estruturada. Tudo bem, já entendi que isso aqui eu não quero, tudo bem, mas não adianta você continuar ali, né? Como eu posso mudar, o que eu posso fazer, preciso perceber. Então, vai aos poucos, traça o seu caminho, olha, desliga um pouco a televisão, assim, essa coisa automática de ligar a televisão e ficar vendo, sai um pouquinho das redes sociais, fecha esse YouTube, fecha o TikTok, entendeu? Se concentra com você, entendeu? A resposta está dentro. Não é à toa que o reino dos céus está dentro de vós. As nossas respostas estão dentro de nós. Cada um tem um centro aqui, né? Embora a gente tenha aqui uma força da física que chama força centrífuga. Se o planeta está rodando, a gente está dentro de uma coisa que roda, a gente foge um pouco do nosso centro mesmo. A gente não quer olhar mesmo para o nosso centro, porque tem uma força agindo, né? O que a gente precisa fazer? Essa força ela é masculina. O que a gente precisa fazer é usar a força centrípeta, de ir para o centro, forçar mesmo, parar, sentar, meditar. Eu não sou muito de parar, de meditar, assim, mas eu me observo muito nos lugares, tá? Eu observo muito o que eu sinto. Então, cada um tem um método, né? Mas observar o presente, estar nesse estado de presença, mindfulness, né? Estado de observação do presente é interessante. E assim vivem os animais, né? Eles estão completamente concentrados no presente e assim eles estão... Não precisam saber um monte de coisa, racionalizar nada. Eles só estão baseados pelo sentir. Sentir também, o sentir ele é feminino. E a razão ela é masculina. Então, enfim, acho que é isso. Esse é o meu recado. Talvez tenha me alongado demais. Mas pertinente, né? Vou jogar esse vídeo aqui, não vou editar nada. Eu falo assim, conecto, falo de uma coisa, falo do outro. Se eu me perdi um pouco no meio do caminho, me perdoa. Espero que tenha conseguido concluir aqui o que eu vim dizer. Mas é isso, e assim, são muitas camadas. Depois eu vou falando, né? Posso organizar mais um pouquinho o pensamento também, pra tentar explicar tudo, né? Tudo que eu tenho aqui dentro dessa cacholinha, né? Porque penso que somos um coletivo preciso e tenho a obrigação de compartilhar as coisas que sei, né?
Se fizer sentido, bem. Se não, amém. É isso. Beijo.